Hoje nós vamos falar de um tema aqui interessante, que as pessoas procuram muito isso e não sei o quanto tem conhecimento acerca da verdade sobre eles. A questão é, anjos existem? O que a Bíblia ensina sobre eles? A gente deve pedir coisas para eles, a gente deve conversar com eles, a gente deve orar para eles, a gente deve adorar anjos. Tem gente que faz correntinha, põe um anjo, isso aqui é meu anjo da guarda, o anjo Gabriel, o anjo Rafael, o anjo. Criam coisas, adoram muitas vezes a anjos, mas o que a Bíblia de fato fala acerca deles? Vamos ver aqui por partes. Isso aqui existe uma doutrina de anjos, né? Doutrina é uma matéria assim de teologia sistemática, tal, que fala exatamente, gasta assim muito tempo, muitos meses para falar de anjos. A gente vai tentar resumir aqui um pouco. Vamos ler algumas coisas. Eu abri algumas Bíblias aqui para ficar mais rápido, para a gente ver, mas não vamos abordar todo o tema, mas pelo menos para a gente ter uma noção do que quem são essas criaturas e o que a gente deve, qual é o nosso relacionamento com eles, né? Então vamos lá. Primeiro, né? Existem anjos? Sim, existem anjos. Eles foram criados por Deus. Olha o que fala aqui em Jó, capítulo 38, versículo 4. Esse capítulo, um capítulo maravilhoso, quando Deus ele está falando para Jó. O Jó tem 42 capítulos, nesse 38 aqui, Deus fala, vem os amigos falarem com Jó, tal, sofrimento dele, e aqui Deus fala para Jó, especificamente para ele. Ele diz assim: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados os teus alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Então aqui, os filhos, quando ele está falando aqui, quando ele começou a criar o mundo, quando ele começou a criar o universo, ele fala aqui, ó, os filhos e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Quer dizer, os filhos de Deus são anjos. A gente é chamado de filhos de Deus também, mas Deus os chama também de filhos de anjo. Aqui eles já estavam criados, né? Então eles são criaturas como nós, mas eles são seres espirituais. Olha o que fala aqui em Hebreus 1,14. Está falando dos anjos, né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdaram a salvação? Não são todos eles espíritos ministradores? Então, os anjos são espíritos. E aqui já fala o propósito deles, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que os herdam a salvação? Tá aí, ó. Então, eles são seres espirituais. São numerosos. Olha aqui o que a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse 5,11 diz assim: Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares e de milhões. São muito numerosos, né? São seres reais, mas são criaturas, não são seres divinos para a gente adorar, para a gente orar para eles. Não, eles são seres, são criaturas, são seres espirituais em favor de prestar serviços para quem? Para Deus e não para nós. O que mais fala aqui? É, são servos de Deus, são mensageiros. Aqui que é legal, né? Eles são mensageiros de Deus.
não são mensageiros dos homens. Em Lucas 1:26, ele vai lá e ele fala, quer ver, ó? Em Lucas 1:26, ele fala, ele anuncia a vinda de Jesus Cristo para Maria. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. Ele foi anunciar que o Espírito Santo ia conceber, ia cobri-la para ela conceber o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, são mensageiros. E aqui tem uma passagem, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Um dia, só abrindo um parênteses, eu gosto muito daquela visão do presépio, né? Ali Jesus naquela manjedoura, o próprio rei, né? O cara da hospedaria não tinha lugar para a mãe e para o pai, ali naquela manjedoura, tal, com os bichinhos ali em volta. Eu fico imaginando essa cena, né? O pai e a mãe ali, aí os pastores, aí, né? Houve ali um movimento no céu. Isso, uma vez eu vi uma pregação mais ou menos assim, foi com um título de, assim, de não de comédia, né? Mas falar assim, pô, mas preciso avisar todo mundo, eu preciso avisar todo mundo que hoje nasceu a pessoa mais importante de todo o tempo, né? Para quem que eu vou falar? Bom, naquela época os pastores, um cruzava com o outro, eram de regiões diferentes. Então, é como se fosse uma emissora, né? É o cara que vai, fala para um, o outro fala para o outro, e a notícia se espalhar. Então falou assim, pô, mas como é que nós vamos falar isso? Então vamos mandar um anjo. O anjo falou, em 30 segundos eu dou o recado todo. Aí o anjo foi lá e falou, eu acho bárbaro esse versículo, porque fala tudo. E ele foi o quê? Um mensageiro de Deus. Olha o que ele diz aqui. Está em Lucas 2, de 9 a 11. E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo, ficaram apavorados quando o anjo apareceu ali, quando Jesus estava lá. Mas o anjo lhes disse, não temais, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é quem? Que é Cristo, quem? O Senhor. Ele já falou tudo aqui. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, quer dizer, o escolhido, é ungido de Deus. E quem mais? O Senhor, o próprio Deus. Deus se encarnou na pessoa daquele menininho, daquele nenê, para ser o Salvador do mundo. Fantástico. Então, né? Fecha parênteses aqui. Ele é mensageiro. Ele vai lá e ele manda, eles mandam, Deus manda, vai lá e manda a mensagem, eles são os mensageiros de Deus. Eles são também os executores, né? Tem um texto aqui, quando o anjo feriu, olha aqui, ó, fala aqui em Segunda Reis, os assírios estavam em guerra com o povo e eram muitos numerosos e o rei não ia dar conta. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. O anjo é um executor. Ele é um protetor. Lembra aquele negócio do anjo da guarda? Ah, pô, eu vou orar para o meu anjo da guarda. Não existe isso. Mas existe o anjo da guarda, não o seu anjo da guarda, mas é um anjo que te guarda. Muitas vezes você está em perigo e às vezes o livramento é uma coisa que você fala, meu Deus, essa eu ia sofrer um acidente ou ia acontecer alguma coisa comigo, mas eu fui, alguém me livrou. E olha o que ele fala aqui, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, agora, você pediu para o teu anjo, eu não saio de casa sem pedir para o meu anjo da guarda. Não existe isso. É Deus, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Teus dias já estão todos escritos. Ele sabe tudo o que vai acontecer com você. E Ele sabe que Ele vai ter que enviar um anjo para te livrar daquela situação. Muitas vezes. Incrível, né? Mas é isso. Mas você não deve orar
para os anjos, né, te guardarem. Deus é que faz isso. Ele é que faz isso. Eles cumprem ordens de Deus e não dos homens, né? E a gente também não deve adorá-los. Ó, também em Colossenses 2,18, eu vou abrir aqui para vocês agora, a gente vai ter que abrir, não ia ter que abrir muitas Bíblias aqui, ó. Colossenses 2,18 diz o seguinte, quer ver? Aqui é uma proibição da adoração dos anjos, deles, né? Que é Colossenses 2,18 diz assim, ó. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade e culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Então, ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos. Não é para adorar anjos, né? O próprio, lá em Apocalipse 22, 8 e 9, você quer ver que interessante isso aqui? O próprio anjo recusa a adoração. Quer ver? 22, ele diz assim: Eu, João, quem escreveu o Apocalipse foi João. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O próprio anjo rejeitou, o próprio anjo rejeitou a adoração. Então não devemos adorar anjos, não devemos orar a anjos, não devemos pedir nada a anjos. A gente tem que entender que eles são o quê? Servos de quem? Teu? Não. Meu? Não. Servos de Deus. Única e exclusivamente. Tem um texto aqui que fala, que é em Timóteo, né? 1 Timóteo, que diz o seguinte: só tem um mediador entre Deus e os homens. Né? Não adianta você pedir coisa para anjo, não vou pedir para anjo tal. Não. Só existe um mediador, está aqui em 1 Timóteo 2,5, ele diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Acabou, não tem mais ninguém. Lá em João 14,6, eu gosto muito desse texto aqui, ó. João 14,6. Esse é um texto muito emblemático na Bíblia, que a gente guarda ele, né? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha o que ele está dizendo aqui: não existe, vários caminhos levam a Deus. Não, o próprio Jesus está dizendo aqui. Ele não usa, ele usa o artigo, eu sou o caminho. Ele não fala assim, eu sou um dos caminhos. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Entendeu o que ele fala aqui? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, orar a anjos é você desviar a glória que pertence somente a Deus. A gente não deve fazer isso. Então, deu para dar eu acredito que deu para dar um apanhado aqui de que eles foram seres criados, que eles estão a serviço de Deus, são mensageiros, são executores, são anjos da guarda muitas vezes, mas não a seu favor, a favor de Deus. Agora, e aparições? O anjo se materializa, ele aparece para as pessoas, né? Não com um ar, não acredito que seja aquelas asas, né? Agora tem uns efeitos bonitos, não. Eles aparecem em pessoa mesmo. E tem uma série de aparições. Olha, ele apareceu para Agar. Agar foi aquela mulher cujo filho Ismael era de Abraão, que Abraão não podia ter filhos, e Deus começou a formar a nação de Israel a partir de Abraão. Só que ele não podia ter filho, a Sara, a mulher dele, era estéril, então ela falou, vai lá e coabita com a minha serva Agar. Então o anjo apareceu para ela também. O anjo apareceu para o próprio Abraão.
o anjo apareceu para um sobrinho de Abraão, Ló, que vocês já ouviram a história de Sodoma e Gomorra, que ele destruiu Sodoma e Gomorra, e Ló foi lá tirar, os anjos foram lá tirar Ló daquela cidade. E eles apareceram como pessoas, né? A Gideão foi um juiz, a Daniel é um profeta, né? Que é muito emblemático aqui na Bíblia. A própria Maria, a gente já leu o texto, ele apareceu a Maria para falar que ela ia ter um filho. Aos pastores que a gente viu aqui quando Jesus nasceu. No túmulo de Jesus, os anjos apareceram. Pedro, uma vez, estava em prisão, o anjo foi lá e libertou ele. Ele não entendeu nada. A própria Bíblia dá esse enfoque que Pedro até se assustou. Mas os anjos foram lá, tiraram as cadeias, né, aquelas correntes dele, abriram os portões e ele se mandou. E quando foram ver, os soldados foram ver, estava tudo fechado e o Pedro não estava lá dentro. Quem libertou eles? Os anjos. Sansão, lembra da história de Sansão e Dalila? Os anjos apareceram para a mãe de Sansão, explicando que ela ia ter um filho, que ela também era estéril, ela ia ter um filho e como ela deveria tratar aquele filho, porque ele ia ser um nazireu. Nazireu era, não podia cortar os cabelos, não podia beber bebida alcoólica, tinha uma série de regras, né? Por isso que ele tinha aquela força enorme, né, Sansão. Então, os anjos sempre aparecem com um propósito. Que é o propósito do quê? É um propósito específico de Deus. Agora, vamos falar uma coisa aqui de perigo. Por enquanto é uma coisa interessante para o seu conhecimento, você ter esse conhecimento que anjos existem e estão a serviço de Deus, sempre com o propósito de Deus. E sim, eles guardam você. Por isso que aquele termo, o meu anjo da guarda me ajudou tal. E às vezes é verdade, você tá. Uma vez eu tenho uma esquina perto de casa aqui, uma esquina, uma rua tranquila, meu bairro é tranquilo, mas eu fui atravessar a rua e passou uma ambulância no farol vermelho. Assim, eu não vi a ambulância, ela não estava com aquelas sirenes ligadas, ela atravessou o farol vermelho. Mas olha, deve ter passado centímetros de mim, meu rosto. Eu vi a ambulância passar assim. Aquele dia eu orei e agradeci a Deus. Falei, Senhor, o Senhor me livrou dessa. Por que foi o Senhor? Por que eu agradeci a Deus? Porque eu sei que Ele mandou um anjo para me segurar, entendeu? Porque eu estava indo, por alguma razão, eu parei e a ambulância passou. Aquele dia foi um livramento muito grande, muito grande. Não faz muito tempo isso, por isso que está recente aqui na minha cabeça. E tantas outras coisas. Hoje eu estou vivo, graças a Deus. Deus tinha um propósito na minha vida. E Ele, por alguma razão, me preservou. Perigos de vida mesmo, né? Perigos de acidentes, de série de coisas. Mas isso eu devo a quem? A Deus. A pura e tão somente a Deus. Eu tenho que agradecer a Ele. Se foi Ele pessoalmente, se foi Ele que mandou um anjo para me acudir ali, para me ajudar, a ordem veio dele, entendeu? Então eu devo agradecer, devo honrar, devo cultuar somente a Deus, entende? Agora, tem um problema, quer ver, ó, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, diz o seguinte, fala sobre anjos caídos. Olha aqui o que ele fala. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Tá bom, então vamos falar agora aqui desses anjos caídos. Você, olha que ser angelical. Quando a gente fala assim, nossa, olha, ele tem uma carinha de anjo. Existem anjos caídos. Satanás, o diabo, era um anjo. Ele era um querubim da guarda. Existe uma hierarquia, né? Não vamos entrar nesse mérito agora, mas existem querubins que são mais voltados para a guarda de Deus, assim, do lugar do jardim do Éden, que inclusive
O Éden existe até hoje, só que ninguém sabe onde ele está, porque ele é guardado. Existem os serafins estão mais voltados a louvor, a louvar a Deus. Mas o Satanás, ele era um anjo, querubim da guarda. E aí ele quis se tornar igual a Deus. E aí ele caiu. E com ele, alguns anjos também caíram. E esses anjos são o quê? Que a gente fala? Demônios. São demônios que vivem aonde? Vivem no nosso meio. Você fala, não, você está brincando comigo. Eu falo, não estou brincando, não, é verdade. Eles vivem aqui na Terra, com a gente, né? É, eles, qual é o propósito deles? É enganar, é te tentar. E muitas vezes, você já ouviu falar de gente possuída. Pô, aquele cara estava possuído. Possuído por quem? Por um demônio. Quem é esse demônio? É um anjo caído que está a serviço de Satanás. Existe isso, Marcelo? Você está louco? Eu falei, existe e existe mesmo. Agora, se você é de Cristo, se você abriu a porta do seu coração, né? Apocalipse fala isso aqui, a gente está em Apocalipse, ó. Olha, esse texto para mim é bárbaro, dá vontade até de chorar. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Cristo batendo na sua porta. Ele não é invasivo. Ele não vai salvar você porque. Não. É você que precisa pedir para ele entrar no seu coração. Quando você tem Cristo no seu coração, o diabo não toca em você. Os demônios não te possuem. Eles podem te tentar. Ah, eu tenho tentação em jogar, em jogo. Ah, eles vão te apresentar jogo. Toda hora vai vir no seu celular coisas para você jogar e tal. Mas não vão tocar em você. Agora, vão te oprimir. Uma vez eu fui num lugar que era um lugar lá que o pessoal mexia com essas coisas, sabe? E eu cheguei no lugar, eu estava bem, tava super bem e tal. E fui eu chegar naquele lugar, nossa, comecei a me sentir mal, pesado, não conseguia abrir os olhos, eu estava cansado, minha respiração estava ofegante. Aí eu falei, eu vou no banheiro, né, para lavar o rosto, para ver se eu dou uma melhorada, né? Quando me falaram onde era o banheiro, eu abri uma porta, tinha um monte de coisas assim, demoníacas naquele quarto, né? Naquele lugar. Eu errei a porta, era uma porta ao lado do banheiro. Aí eu percebi por que eu estava daquele jeito. Era a opressão. Aqueles demônios, eles não me queriam ali. E aí eu percebi e me mandei. Foi andar uns 2, 3 quilômetros. Peguei o carro, andei uns 2, 3 quilômetros, voltei a ser o que eu era. Quer dizer, passou o cansaço, passou o sono, passou aquele peso nas costas, mas é a opressão. E quem faz isso? Os demônios. Eles que fazem isso daí. Então, tomar cuidado. E aí você fala assim, Satanás, olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios, quer ver? 2 Coríntios é um texto importantíssimo para você falar, não, 11, 14 fala assim, ó, é, esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também seus servos, os demônios, né, se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então, assim, Satanás e os demônios se disfarçam de seres bonzinhos para você entrar nessa. Agora, é aquilo que eu falei: se você é de Deus, ele não toca em você. Para a gente concluir, o que a gente viu até agora aqui? Então, tomar cuidado, porque nem toda manifestação espiritual vem de Deus. Lembra que eu falei que o diabo, a Bíblia diz assim, ó, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo, Satanás. Esse mundo, quando foi entregue para ele, não significa que ele que toca o mundo e Deus não está nem aí, não. Deus administra tudo, mas o mundo. Lembra quando
Jesus foi tentado, o diabo chegou para Jesus, botou ele num pináculo e falou assim: olha, esse mundo foi todo me dado. Eu te dou tudo isso aqui se me adorares. E aí Deus falou para o diabo que é para adorar somente a Deus, né? Falou: sai daqui, não me tenta, e a adoração é somente a Deus. O príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Ele está aqui, ele e os seus asseclas, ele e os seus demônios. Então, nem toda a manifestação espiritual vem de Deus. Somente aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador e que habita no coração deles. E esses, como eu, como talvez você que esteja me assistindo, se você está me assistindo e ainda não abriu a porta do seu coração, considere fazer isso, considere muito. Então é assim, o que a gente pode concluir? Não vamos negar a existência de anjos, nem tampouco de demônios. A gente não deve negar, a gente deve saber que eles foram criados. Não devemos idolatrar, não devemos cultuar, não devemos orar, não devemos conversar, não devemos pedir nada para anjos. Por quê? Porque eles estão a serviço de Deus. Não buscar contato. Quando você vai buscar contato com um anjo, pode vir um demônio. O demônio fala assim: opa, legal. Sabe que hoje não tem aquelas escutas, né, que os caras, às vezes em filmes aí policiais ou de aventura, ou até hoje fraudes, né? Às vezes os caras grampeiam teu telefone ou sabem pela internet toda a tua vida, ou vamos lá que aquele cara falou que vai viajar, aquela família, a casa vai estar sozinha, vamos lá, vamos entrar. Eles escutam. Então, às vezes você está orando para Deus, vou orar aqui, vou pedir para um anjo me ajudar. Quem que vai vir não vai ser o anjo, porque o anjo não está a seu serviço, o anjo está a serviço de Deus. Cuidado com isso daí. E vamos reconhecer o papel deles. Qual é o papel deles? Mensageiro. Qual é o papel deles? Serviço de Deus. Qual é o papel deles? Executar os propósitos de Deus. Então, os anjos são servos de Deus, enviados por Ele, e toda a glória pertence a quem? A Deus, a única, exclusivamente a Deus. São poderosos, são muito poderosos, mas continuam sendo servos de Deus, não estão a seu serviço. Então, o nosso relacionamento não é com eles, é com Deus, única e exclusivamente com Deus. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham compreendido essa questão aí de anjos. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu peço que Deus possa abençoar a todos vocês. Amém.